Boa tarde a todos e todas presentes em mais uma live do Corecon São Paulo, hoje realizando o Fórum de Perícias do mês de julho. Hoje a gente vai discutir avaliação econômica de arrendamento de estacionamento em shopping centers e condomínios edilícios. Então eu passo a palavra ao conselheiro José Marcos de Campos, que é o coordenador do Fórum de Perícias, e lembro a todos que estamos fazendo esse evento ao vivo aqui na plataforma Zoom, mas que posteriormente colocaremos na íntegra essa aula, esse bate-papo, essa palestra na TV Economista, o nosso canal oficial no YouTube. Então, desejo um excelente evento a todos. Lembro que todos podem ficar à vontade ao final para fazerem suas perguntas, suas contribuições aos palestrantes. E desejo um excelente evento a todos, então. José Marcos, a palavra é do senhor. Muito obrigado, Júlio. Quero agradecer a participação de todos os colegas, né, que prestigiam a realização aí do Fórum de Perícias do Corecon São Paulo, sempre trazendo para cá, para compartilhamento, né, dessas experiências práticas, né, que nós temos aqui com os colegas, fazendo alusão às suas vivências, né, mais especificamente aí as vivências de cada um de nós, casos específicos, né, tratados aí no âmbito judicial, e hoje, né, nós vamos contar novamente aí com a contribuição incomparável aí do Pedro Afonso Gomes, tratando de um caso prático, né, vivenciado por ele, e envolvendo aí um segmento que é absolutamente pujante aqui na cidade de São Paulo, né? São os arrendamentos mercantis aí, em condomínios, né, em shopping centers, etc. Nós temos uma quantidade enorme, né, de empresas dedicadas a esse segmento. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu convite, né, a todos que participem ativamente, façam as suas perguntas. Se não tiver tempo suficiente para a resposta aqui, endereçaremos as respostas a vocês através de e-mails, né? Podem ficar à vontade. E estamos abertos também a sugestões, né? Sugestões de temas, sugestão em relação a dificuldades que são encontradas aí diariamente aí na realização de perícias, né? Enfrentamento aí de quesitos, de situações específicas. Estamos à disposição de vocês através dos canais de comunicação do Corecon. E então, agora, vamos ao tema de hoje, né? Passando a palavra para o Pedro Afonso Gomes, nosso presidente, desde já deixando aqui o meu máximo agradecimento e a minha gratidão por mais essa colaboração. Pedro Afonso, a palavra é sua. Obrigado ao conselheiro José Marcos. Agradeço também a presença de todos aqui, de todos aqueles e todas aquelas que assistirão essa nossa participação no fórum na TV Economista. Eu vou já colocar a apresentação e explicar por que motivo esse tema foi colocado agora, ou pelo menos os motivos. Nós temos aí como tema avaliação econômica de arrendamento de estacionamento em shopping centers e condomínios edilícios. Condomínios edilícios, para quem não sabe, são todos os condomínios, na verdade, que são construídos, tanto comerciais quanto residenciais. Como disse o José Marcos, cada vez mais os condomínios acabam por arrendar os estacionamentos, porque percebem que há uma maior eficiência na gestão por uma empresa ou por uma pessoa só do que pelo próprio condomínio. Então, especialmente quando o condomínio dispõe de mais vagas do que aquelas tomadas pelos seus condôminos, ou seja, o número de vagas é maior do que o uso pelos seus condôminos, e em especial, não somente. Então, se faz esta terceirização da gestão. Por que eu falo não somente? Porque existe também um espaço, mesmo naqueles condomínios em que existe um número de vagas certinho para o número de condôminos, existe um espaço. Qual é o espaço? É o espaço da rotatividade. Porque, normalmente, um condômino ele não usa
24 horas por dia a sua vaga. Ele usa em determinados horários. Significa dizer que o gestor de um estacionamento pode, eventualmente, conhecendo essas peculiaridades dos condôminos, se não forem vagas fixas, por exemplo, utilizar o estacionamento e gerar renda com ele a partir mesmo desses espaços que os condôminos deixam, não utilizando 24 horas. Então, se um condômino, por exemplo, utiliza apenas durante o dia, é possível, vamos dizer, de 8 horas até 16 horas, é possível ao gestor aceitar automóveis e outros veículos para usar aquela vaga em outros horários. Se ele usa só à noite, durante o dia e assim por diante. Então, é um espaço de gestão muito interessante que está sendo explorada por muitas empresas de estacionamento. Este caso concreto, além desse aspecto da expansão desse negócio e, portanto, havendo a expansão, há também a expansão das controvérsias, ou seja, o aumento das controvérsias entre as partes. Este caso aqui, vocês vão perceber que ele começou com um conceito errado das partes sobre que tipo de perícia deveria ser feito. Por isso que está aqui colocado. Então, passando para a nossa segunda tela, eu digo que esse caso concreto, eu não vou mencionar as partes, o processo ainda está em fase de apelação, mas a sentença já foi dada no primeiro grau e está firme a sentença, acho que não vai ser mudada. Essa é a minha impressão, depois eu explico por que motivo acho que não vai ser mudada. É uma ação declaratória acumulada com ação de cobrança. Ela é declaratória por que motivo? Porque era necessário fixar o valor do aluguel mensal a ser pago pelo condômino que tinha direito de exploração do estacionamento do condomínio e cobrar os valores arbitrários. Em suma, historicamente, e aí a gente pode observar, na convenção de condomínio, houve a atribuição ao titular de uma das unidades a exploração do estacionamento de 542 vagas, sendo automóveis, utilitários, caminhões, motocicletas, está distribuído em vários tipos de vagas, sendo 433 rotativas e as demais exclusivas para exploração livre, ou seja, 433, elas pertenciam aos condôminos, mas como eu já mencionei anteriormente, os condôminos não usam 24 horas, os condôminos usam em determinados horários e as vagas não estão marcadas. Por isso, com os manobristas que a gestora utilizava, permitia que o condômino sempre fosse atendido, porque sempre haveria alguma vaga para ele, e, ao mesmo tempo, fosse atendida a demanda por terceiros, por pessoas externas ao condomínio. Então, aí ficava bastante interessante esse arrendamento. Por quê? Se fosse para cuidar de 542 vagas, sendo que não pudesse utilizar nunca essas 433, você estaria atribuindo à gestora a gestão de 109 vagas, que é a diferença entre esses dois números, a gestão de 542 para ela ter resultado em 109 apenas. Mas não é assim. Ela tem resultado nas 109 que são livres para ela utilizar e também nas 433 em alguns horários. Isso é que interessava para o condômino que veio assumir a exploração. Esse condômino deveria pagar ao condomínio um aluguel mensal por tal exploração. E deixou de fazer por mais de 6 anos, desde a implantação, nunca foi cobrado pelos responsáveis pelo condomínio. Entretanto, um novo síndico entendeu que deveria cobrar e começou gestões para cobrar e achar um valor que fosse razoável para o condomínio e que fosse aceito pelo condômino. Só que não chegaram a um acordo, o condômino foi radicalmente contrário a pagar qualquer coisa, dizendo que não tinha tido lucro algum, que só tinha tido despesas e o máximo que ele tinha tido
era um empate entre o que ele ganhou e o que ele gastou. Então, foi para a Justiça, para que a Justiça fixasse, por isso a ação declaratória, fixasse o valor e cobrasse os valores respectivos, os valores devidos. Portanto, a segunda parte, ação de cobrança. São duas naturezas desta ação. Na convenção condominial, existia um dispositivo que dava ao titular daquela unidade a gestão, mas, em compensação, exigia que ele pagasse ao condomínio um aluguel. E só há um critério, que está lá num dos parágrafos desse artigo da convenção, e que eu estou transcrevendo aí, a parte que interessa. Que o aluguel seria o produto da aplicação de um percentual a ser aplicado sobre o faturamento bruto auferido com a exploração comercial do estacionamento ou um valor fixo, corrigido na forma da legislação vigente, observadas as condições de mercado para tanto. Portanto, poderia haver um valor fixo. Não houve acordo entre as partes qual seria o valor fixo. Então, deveria ser um percentual a ser aplicado sobre o faturamento bruto. Só que nem a convenção e nem os responsáveis, síndico e conselho, exigiram um percentual. Então, haveria necessidade da fixação judicial desse percentual. O fundamento técnico colocado pela autora foi um laudo de engenharia. Eles optaram por fazer um laudo de engenharia, apesar de, vejam aqui, voltando um pouquinho, é um percentual sobre o faturamento bruto, né? Então, eles optaram por fazer um laudo de engenharia. Esse laudo de engenharia, ele foi buscar comparações, tabelas da literatura de engenharia, e depois de algumas informações, ele acabou indicando que o percentual seria de 41,60% sobre o total bruto. Isto, o laudo de engenharia que instruiu a inicial da autora, né? E eles estavam, então, cobrando 41,60%. A contestação da ré, na verdade, rés, porque duas proprietárias daquela unidade, que, por sinal, é firmada por um colega nosso, economista, mas que mais se dedica à advocacia do que à economia, né? Ele não teve um fundamento técnico para contestar. Ele só disse que as rés terceirizaram a gestão do estacionamento para uma empresa especializada na área e recebe 15 mil por mês, de modo que o aluguel deveria ser o percentual sobre tal valor e não sobre o valor, como dizia lá na cláusula, sobre o faturamento de exploração. E que diversos investimentos para tornar a área utilizável foram feitos por ela, e, por isso, deixou de pagar os aluguéis, de resto, não cobrados pelo síndico, né? É claro que, sob essa argumentação, o que a parte autora disse é o seguinte: não, olha, você terceirizou por 15 mil porque você quis, porque, na verdade, você tem que pagar um percentual sobre o faturamento. Não é 15 mil, não é sobre o que você recebe, e sim sobre o faturamento, conforme está lá no condomínio, na convenção de condomínio. Bem, aí, o que aconteceu? O juiz não entende disso, não sabe qual é o percentual, ele não entende disso. E aí ele fez, então, o seguinte despacho, com relação à prova pericial. Trata-se de questão eminentemente técnica, pois mister a realização da prova pericial a fim de avaliar o real valor de mercado do imóvel, bem como o percentual praticado no mercado. Bem, aqui vocês estão vendo com clareza que existe uma noção estritamente econômica e financeira da decisão da perícia. A perícia se fala em valor de mercado do imóvel e percentual praticado no mercado. Mesmo assim, e aí eu chamo a atenção, que foi um dos itens, um dos motivos porque eu sugeri ao José Marcos que a gente adotasse esse tema, é que a moda, vamos dizer assim, a prática, fez com que o juiz nomeasse um perito engenheiro.
porque os economistas não estão nessa área de imóveis, de avaliação de imóveis e também de avaliação desse tipo de arrendamento, que tem natureza estritamente financeira. Pode ser, eventualmente, pode ocorrer, de que o valor do aluguel tenha que ser amparado na avaliação do imóvel. Mas, como está aqui no despacho judicial, avaliar o real valor de mercado do imóvel. Nós não estamos falando de um valor de edificação, por exemplo. Nós estamos falando de um valor de mercado. É claro que, neste caso, seria impossível fazer uma avaliação real do mercado do imóvel, pelo seguinte fato. Imaginem só, é um condomínio situado numa região razoavelmente comercial de São Paulo, não é centro, mas é razoavelmente comercial, cercado de muitas empresas e também de condomínios residenciais de maior luxo, de menor luxo, grande. Eu estou falando do prédio todo, na verdade são 2 prédios, né? Um mais comercial, o outro mais residencial, e dentro desse prédio você está falando de um estacionamento com essa dimensão, não é pouco, 542 vagas. Então, você dificilmente encontraria um parâmetro de mercado razoável para fixar o valor do imóvel. É bastante difícil, porque você não tem muito termo de comparação. Existem situações diferentes. Quando você olha 2 apartamentos, ou dois salões comerciais, ou 2 galpões, etc., você tem condições de analisar em relação um com o outro, porque tem características semelhantes e a discrepância não é tão grande entre eles. Mas, quando você fala de uma obra desta dimensão, a gente pensa 2 vezes, porque não é muito fácil você imaginar valor de mercado para isso. E aí, o percentual praticado no mercado. Então, nomeado perito de engenheiro, indicados assistentes técnicos engenheiros e formulados quesitos de engenharia. Entretanto, houve aí uma situação em que o assistente técnico engenheiro da autora resolveu não assumir a assistência técnica porque entendeu que a forma como estava sendo colocada a ação não era da especialidade dele. Por isso que, através da indicação de um colega nosso, eu fui indicado para ser o novo assistente técnico da autora. E aí, logo que tomei ciência dos autos, mostrei que, na verdade, a questão não era de engenharia, até porque temos algumas características nisso. Não se trata de um imóvel novo, de um empreendimento novo, em que a gente vai olhar para ele, fazer as análises e projetar aquilo que ele poderia faturar. Não é isso. Nós já temos 6 anos de operação desse estacionamento. E quando a gente tem 6 anos de operação, a gente já tem um bom parâmetro, que é o quê? O comportamento que houve no faturamento desse empreendimento. É claro que no começo um pouquinho menos, porque você está começando o empreendimento, depois você começa, a partir de um ano e pouco, vamos dizer assim, você tem uma certa estabilidade. Então, 6 anos é um período muito interessante para você colher dados. E você não precisaria ficar mais discutindo se é o percentual X de mercado ou não, você parte do faturamento que já é operado. E aí você fugiria do escopo do juiz? Não, porque o escopo do juiz, ele imagina o valor de mercado, mas ele não pode desconsiderar o próprio estabelecimento, o próprio empreendimento, como fonte de informações para calcular o quanto aquele empreendimento vai ter que ser, que o aluguel sobre esse empreendimento possa ser calculado para remunerar o dono daquele empreendimento, que é o condomínio, né? Então, nós já temos dados históricos, não é uma coisa nova, não temos que projetar. E segundo, esses dados históricos, na minha visão, eles são menos suscetíveis a especulações. Por quê? Porque quando você faz comparação entre qualquer coisa,
você sempre vai dizer, mas será que a comparação é a melhor possível ou não? Será que é a melhor forma de comparar? Será que não tem alguma nuance? Olha, é melhor fazer a comparação. Então, se você não tiver outro jeito, você vai fazer comparações. Mas se você já tiver o próprio negócio, por que não usar esse próprio negócio para ficar mais firme? Então, aí partir para a elaboração dos quesitos. Havia aí uma circunstância que eu preciso falar para vocês. Qual é essa circunstância? Primeira, quando eu fechei o contrato de assistência técnica, depois de aceitar os meus honorários, e eu ter feito uma primeira reunião com os advogados e os síndicos, etc., alguma pessoa do conselho também participou, quando eles aceitaram o meu trabalho, eu disse mais ou menos a linha que eu acharia conveniente seguir. E os advogados concordaram com essa linha, achando que era bastante compatível com o andamento do processo. Ou seja, que aquilo que eu iria pedir não fugia dos pedidos da parte. Ou seja, eu não estava avançando em coisas que não tivessem sido pedidas. É simplesmente uma forma de apurar aquilo que já tinha sido pedido lá atrás, na petição inicial, né? Então, só que nessa conversa que a gente teve, a partir das informações do próprio condomínio, eu descobri algumas coisas. Algumas eles nem sabiam. Por exemplo, as duas duas mulheres, porque o dono era um homem, né, mas estava no nome das duas mulheres. Eu descobri que elas mesmas eram donos de uma gestora de estacionamento. Como é que eu descobri isso? Eu descobri pesquisando na junta comercial. Eu fui até o site da junta comercial, lá no site você pode pesquisar por nome de empresa, mas você tem uma busca detalhada em que você pode pesquisar por sócio de empresa. Então, você coloca o nome do sócio, aparece todas as empresas que ele participa ou participou. Tem um universo de 92 para cá, mas são 30 anos, né? Coisas que ele participou nos últimos 30 anos, está tudo lá. Então, eu consegui descobrir que a empresa ainda estava ativa, que não tinha morrido. E aí achei estranho o seguinte, bem, se as RES são sócias de uma empresa de gestão de estacionamento, por que elas foram terceirizar com outra empresa? Tem alguma coisa errada nessa história. Se eu sou dono de uma empresa que gere estacionamento, o que eu faço? Eu passo para a minha empresa. Então, eu falei, olha, eu vou ter que examinar também a documentação dessa segunda empresa. E a empresa que estava, naquele momento, gerindo, que não era das RES, mas a que tinha sido contratada pelas RES, ela tinha sido antecedida por uma outra, que também tinha sócios comuns. Então, eu fui buscar essas informações para colocar no processo. Então, eu levei para o processo dados de 3 empresas. A gestora de estacionamento, em que eram sócias as RES, a gestora de estacionamento que estava gerindo naquele momento e a gestora anterior a ela. Para quê? Para conferir se não tinha havido cruzamento de faturamento, se não tinha havido algum desvio de faturamento. E aí eu pedi o quê? Primeira coisa, bem, nessas condições eu vou desconfiar de tudo. Então eu quero os extratos bancários e as faturas de cartão de crédito que vieram, né? Aquelas faturas que o estacionamento recebe quando a pessoa paga em cartão, naturalmente, né? E eu quero conferir com a receita e despesa nos livros contábeis. Eu quero ver se nos livros contábeis estão considerados todos os lançamentos de extrato bancário e de faturas de cartão a crédito da gestora, né? Desde o início da operação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, confrontar os valores que as revendedoras de automóveis declararam ter pago às gestoras de estacionamento com os registros contábeis das 3, ajustando as receitas, se for o caso. O que é isso aqui? É que ocorre que na região daquele condomínio, portanto, daquele estacionamento, existem várias revendedoras de automóveis. E segundo a conversa que eu tive com os principais dirigentes do condomínio, eventualmente eles viam lá dentro do estacionamento carros que tinham lá o símbolo, né, o selo de uma dessas revendedoras.
O que acontecia? Existe uma feira de veículos, sei lá, vamos falar, feira de veículos Volkswagen, naquele final de semana. Só que a revendedora, não cabia tudo na revendedora. Os carros todos não cabiam na revendedora. O que a revendedora fazia? Acertava com esse estacionamento para deixar os carros lá no estacionamento, alguns deles, e outros ficavam na revendedora. Conforme eles iam vendendo os carros, vinha alguém lá da revendedora, pegava os carros e levava para a revendedora. Por quê? Nas revendedoras eles não teriam as mesmas opções, em termos de espaço. Então, a gente sabia que a revendedora colocava carro lá dentro. Então, se colocava carro lá dentro, é necessário o quê? É necessário saber quanto elas pagavam para o estacionamento, porque isso, certamente, era um contrato por fora. Não é aquele ticket que você passa no estacionamento, né? Que você passa naquela maquininha e, de repente, ali sai um valor. Não deve ser isso. Deve ter o quê? Um contrato das revendedoras com o estacionamento, dizendo que por carro, sei lá, por carro estacionado tantas horas, a revendedora paga X para o estacionamento. Só que aí eles negavam isso. Então foi tranquilo, sabemos quais são as revendedoras? Então vamos pedir que sejam oficiadas as revendedoras para saber quanto eles pagavam para as gestoras. Então, eu pedi os valores, declarar que fosse oficiado. Não está aqui nos quesitos, mas está na introdução que a gente fez, né? A gente fez uma petição nova de quesitos e lá eu passei para o advogado fez a argumentação explicando que havia essa situação, então que era necessário requisitar das revendedoras a informação de quanto elas tinham pago nos últimos anos, lá desde o começo, tá? Para deixar os carros naquele estacionamento. Com base nessa documentação, a escrituração, as declarações, os extratos, cartão de crédito fornecida pelas gestoras, a ser juntada aos autos, relacionar mês a mês, desde o início da operação, qual foi o faturamento bruto auferido pelo estacionamento objeto da ação. Então, uma vez que você confronta os dados de extratos, cartões de crédito, as declarações lá das revendedoras, etc., você junta tudo isso num faturamento mensal. E aí você vai saber quanto era o faturamento, para você poder depois fazer o cálculo do aluguel, né? Adiante. Um quarto quesito foi, adotando a mesma base documental, estabelecer mês a mês, desde o início da operação, os custos das despesas fixas e variáveis e os impostos incidentes sobre a operação do referido estacionamento. Aqui eu queria, na verdade, que ele fizesse um cálculo das despesas para saber qual era o lucro efetivo desse estacionamento. O 5, apurar igualmente, mês a mês, desde o início da operação, o lucro líquido oferido na operação de estacionamento em exame. Embora estivesse lá na convenção de condomínio, que o percentual fosse sobre o faturamento bruto, o que a gente queria era estabelecer um valor de lucro que não pudesse ser sujeito a, por exemplo, a alegação da parte, no caso das REs, de que o que estava sendo fixado pelo perito como aluguel era superior ao lucro líquido, porque aí isso não valeria a pena. Ela tem receita, tem menos despesa, sobra um valor X, e o aluguel é mais do que X, é claro que ela não vai fazer negócio, porque ela não vai sobrar resultado para ela. Então, eu queria evitar esse tipo de coisa. Sexto, indicar, considerando os critérios técnicos e experienciais, qual deveria ser mês a mês o valor justo do aluguel a ser pago pelas requeridas ao requerente, né? Então, aí no laudo pericial, aí nós fomos fazer a visita, tiramos fotos, fui lá com o perito do juízo, fui com o assistente técnico, aí ele quis saber a construção, etc., e eu insistindo com ele, bem delicadamente, com o perito, né? Olha, na verdade, o que interessa mais são os quesitos econômico-financeiros, e aí ele me enrolando, né? Dizendo que, eu vou ver, vou analisar. Aí, quando ele apresentou, ele recusou-se a responder aos quesitos de ordem econômico-financeira, sob a alegação de que fugia ao escopo determinado pelo juízo e a sua especialidade de engenheiro. Ao levantar o faturamento, aceitou a relação singela de faturamento firmada unicamente pelo contador. Então, tinha lá no laudo dele, o anexo ao laudo dele, uma declaração de faturamento assinada só pelo contador. Quer dizer, não tem valor probante.
O valor probante, como todos nós sabemos, ele decorre do livro diário registrado na junta comercial e firmado não apenas pelo contador, como também pelo dono da empresa responsável, né, o sócio da empresa é responsável perante a Receita. Então, a prova não vem de uma relação de faturamentos do contador. E pior, ele só abrangia os meses da pandemia. Ele esqueceu de todo o faturamento anterior que houve. Então, quando ele pega os meses da pandemia, o que acontece? É claro que na pandemia o estacionamento foi menos usado. Muito poucas pessoas dos condôminos foram para lá. Menos ainda, clientes desses condôminos foram usar o estacionamento. O faturamento na pandemia é lá embaixo. Só que a pandemia não representa o verdadeiro faturamento que houve nesse estacionamento. Quando ele pega só um pedaço da pandemia, ele está pegando o pior do pior do faturamento. Então, evidentemente, na hora de ele fazer o cálculo, vai dar um valor bastante baixo. Então, é essa a crítica que eu fiz. Buscou outros contratos, isso o laudo pericial, que a gestora de estacionamento mantinha quantidades de ensino com o mesmo objeto. Então, essa gestora que estava lá, ela mantinha, se não me engano, com a Universidade de São Judas, etc., ele mantém um contrato de gestão do estacionamento da universidade. E aí ele pegou esses contratos e fez o cálculo de que, na média, esses contratos estabeleciam como aluguel a ser pago pela gestora 31,76% sobre o faturamento bruto. Alguns são 35%, outros um pouquinho menos de 30%. Na média, ele pegou, acho que 3 contratos e fez com 31,76%. E justamente esse percentual de 31 sobre 76, ele fez o cálculo sobre a falsa média do faturamento, que é a média, como eu falo, falsa média de faturamento, eu me refiro ao quê? Aquela média obtida só no período de pandemia. E também calculou os mesmos 31,76 sobre os 15 mil que as RES disseram que recebiam da gestora. Então, em cima de 15 mil, 31,76, você vai obter aí alguma coisa como 5 mil reais, né, de aluguel. Se fosse em cima do faturamento que ele apurou, que era sobre aquele falso faturamento da pandemia, isso daí resultaria em torno de 16, 17 mil de aluguel. E se fosse naquilo que a gente imaginou, considerando outros períodos que não a pandemia, esses 15 mil chegariam a uns 30 e poucos mil de aluguel limpo para o condomínio que já estava mais ou menos satisfeito com isso. Então, a minha crítica ao laudo foi a seguinte. Primeiro, eu me insurgi contra a falta de resposta a todos os quesitos. Se o perito não queria responder, ele tinha que se dirigir ao juiz e dizer que esses quesitos eram impertinentes. Ele simplesmente não respondeu. Só que ele ele foi incongruente. Por quê? Porque ele usou, no cálculo dele, nada de engenharia. Tem lá uma série de coisas, fotos, tal, de engenharia. Mas na hora de fazer a conclusão, ele calculou em cima do faturamento. Ou seja, ele pegou o faturamento, que não tem nada de engenharia, né? Vezes os 31,76 e apurou um valor. Isso. Então, ele usou critérios econômico-financeiros, mas não respondeu os meus quesitos. Eu também rechacei o uso de dados sem credibilidade, que é a relação de faturamento. Eu falei, não pode ser assim. Só que eu aceitei porque achei prudente, combinando com os advogados naturalmente, aceitei a fixação do aluguel em 31,76% do faturamento, sempre sendo o aluguel auditável. Por quê? Eles tinham fixado 41,60. Nós tínhamos uma base boa aí, com relação a... Deixa eu tirar o microfone de alguém. Tá bom, já estão resolvendo, né? Então, eu aceitei os 31,76. E aí saiu a sentença. Quer dizer, depois aí o engenheiro dizendo que o perito, dizendo que não era engenheiro, que não entendia disso, não sei o que lá, aí vem um esclarecimento, a gente depois faz de novo, né? Aquelas coisas. E o assistente técnico do outro lado praticamente não falou nada. Não falou quase nada no final.
E aí, qual a sentença? Julgo procedente a ação declaratória acumulada com cobrança com pedido de tutela de evidência, movida por C, eu não vou colocar o nome, em face de R e outro, para condenar as requeridas ao pagamento de aluguéis pela exploração da garagem em percentual correspondente a 31,76% sobre o faturamento bruto obtido, desde o início das operações, englobando os vencidos ao longo da demanda, corrigidos monetariamente com juros de 1% desde o vencimento. Em razão da sucumbência, arcarão as requeridas com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitram em 20% do valor atualizado da causa. Então, gente, o juiz acabou aceitando esse critério que a gente resolveu deixar na perícia. Não houve nenhum outro tipo. As réis estão reclamando, dizendo que não poderia haver a cobrança anterior de valores, né, que o juiz mandou pagar desde o início das operações. Mas dizendo que não poderia, que não sei o quê, está lá na apelação. Eu acho que foi um bom critério, né? A gente usou critérios econômicos, a gente tirou da esfera da engenharia, porque não seria aplicável a engenharia. Há situações em que é aplicável a engenharia. Nesse caso, me parece que não. E foi um bom resultado para o cliente, para o condomínio, que já está recebendo uma parte, porque teve a ordem de não ter efeito suspensivo na apelação, então ele já está recebendo um valor. É claro, depois ele vai ter que ficar conferindo esse faturamento, ver se esse faturamento é aquele mesmo, se não há desvio de faturamento, essas coisas, né? Mas até então não recebia nada, né? É isso, gente. Estou à disposição para as perguntas aí, observações. Que maravilha, né? Obrigado aí, Pedro, por mais essa contribuição tão valiosa, né? Para que, em casos semelhantes, a gente observe realmente essa situação de praticamente uma invasão diária, né? E essa incongruência, né? Como você bem apontou, como é que uma conclusão pode estar centrada em dados de mercado, em dados econômicos, né? Em dados financeiros, e, ao mesmo tempo, o profissional se recusar a responder os quesitos dessa mesma seara, dessa mesma circunstância. Importante a gente destacar aqui também, né, se uma breve pesquisa, vocês vão verificar aí no sindicato aí das empresas aí de estacionamento e de garagem, a decomposição desses preços, dos custos, né, da formação de preços, né? Eles buscam divulgar esses dados e tem cartilhas orientativas. Então, os custos de aluguel estimados, né, de forma média, geral, né, pelo próprio sindicato aí dessa categoria empresarial, fala em torno, na casa dos 30% a 38%, né, a título de custos com o aluguel do imóvel onde vai ser instalado. Então, excelente, né, a aceitação, né, que foi feita. É importante a gente saber disso também, né, e ter como parceiros aí advogados que entendam as posições técnicas, as posições estratégicas, né, colocadas pelo assistente técnico. E também, né, essa questão, né, da habilidade que o Pedro demonstrou em não ter invadido a área do direito de uma forma inadequada. Se chama inovar quaisquer aspectos que não estejam dentro do escopo que foi delimitado pela ação principal. Isso é fundamental, né, ter esse conhecimento, estar sempre atento a essas circunstâncias, porque, né, um julgamento ultra petita, extra petita, né, seria prejudicial aí para a solução do litígio. Muito bom. É excelente aí essa colocação. Eu acho que tem dados de excelência para a gente aproveitar no nosso dia a dia. O João levantou a mão, né? Gostaria de fazer uma colocação? Tenho sim. O Pedro, o exemplo foi fantástico. Eu adoro a sua forma de explicar através de exemplos, né? São as parábolas bíblicas. Mas a ideia, o que surgiu, começou a aparecer na minha cabeça foi o seguinte: eventualmente, da mesma forma como você foi atrás do verdadeiro faturamento,
muitas vezes as empresas utilizam do famigerado caixa 2. E como é que você pode trazer isso a uma corte sem que haja envolvimento de receita e etc. e tal? Isso daí é possível, porque daí eu vou lá, solicito o caixa 2 da empresa e boto todo mundo numa fria do caramba, né? Posso ir respondendo, Zé Marcos? Por favor. Olha, na verdade é o seguinte, o caixa 2, como a gente sabe, é crime, mas eu entendo o seguinte, se você é assistente técnico de uma parte, você percebe que existe essa situação, você deve pedir todos os elementos para trazer a verdade no processo. Então, uma coisa é ser crime e outra coisa é ser verdade. Então, se você consegue trazer a verdade para o processo, ou seja, você requisita e as partes têm que te conceder essa documentação. E, se ele não te conceder, você vai cercar de todos os lados esse pedido. Por exemplo, o que eu disse, o extrato bancário, as faturas de cartão de crédito, eles não contam exatamente toda a verdade, que pode acontecer de algum faturamento não passar, nem por cartão de crédito, nem por banco. Porque, por exemplo, a pessoa vai lá e paga o estacionamento em dinheiro. Isso é possível. Mas eu digo que é um percentual muito alto de faturamento que passa por esses lados. Então, você traz os extratos e pede para o perito buscar e integrar esses valores. Se é crime ou não, isso aí é uma questão que o juiz tem que definir. Eu, por mim, como assistente técnico, estou tentando restabelecer a verdade. Para mim, não importa se é crime. Ele que tem que ver lá. Né? Agora, não é meu problema. Eu vou ser sincero com você. Toda vez que a gente força isso, aparece um acordo bom, sabe? Eu não conto aqui, mas eu já fiz um caso, eu não conto em miúdos, né? Senão vai tomar o tempo todo. Um caso de fixação de pensão alimentícia para a esposa que ficou vários anos sem trabalhar e mais 3 filhos de uma pessoa. Quando eu ameacei trazer os dados do Caixa 2 através dos bancos, saiu um acordo certinho. A parte pedia 25 mil de pensão alimentícia, saiu o acordo por 22, que para mim foi ótimo, porque ele queria pagar 3, né? Entendeu? Então, quando a gente ameaça, o pessoal costuma não deixar abrir, porque é pior, né? Pior. Mas o crime não é meu. O juiz que veja, né? Eu não sou policial. Tá certo. Obrigado. Perfeito. Márcio Hermes. Opa! Eu queria perguntar para o professor Pedro, por que ele não insistiu nos quesitos que o perito deixou de responder? Foi uma estratégia mesmo, porque achou que era mais vantajoso? Não, na verdade, eu resumi, viu, Márcio? Eu resumi essa questão, eu fui quesito a quesito que o perito não respondeu e mostrei a importância da resposta. Então, no meu pedido de esclarecimento, eu fiz essa observação. Só que eu aqui só preferi centrar naquilo que foi mais importante. Mas eu fui quesito a quesito, dizendo para o juiz, Excelência, se não for respondido esse quesito, a parte, a autora, fica prejudicada nisso e naquilo. Agora, por estratégia do advogado, a gente não insistiu, porque logo em seguida, como foi muito fraca a reação do assistente técnico e do advogado do condômino que estava devendo, das condôminas, então, como foi muito fraco, a gente o advogado já soltou um pedido de liminar de antecipação de mérito, pedindo para que as RES depositassem 31,56 daquele faturamento que o perito tinha colocado, os 15 mil. Então, a gente usou uma outra tática. Em vez de esperar a decisão final, já pediu e o juiz concedeu. O juiz falou, olha, tá, é direito, vamos dar, está aqui. E depois, na sentença, ele fixou definitivamente esse valor. Então, a gente usou outra tática, mas não que eu não tenha contestado, eu contestei ponto por ponto. Excelente. Muito bem. Nosso amigo Luciano está fazendo uma pergunta indecorosa aqui, Pedro. Eu não sei se você vai responder, mas ele queria saber
quantos rúbios aí estariam envolvidos num trabalho de assistência técnica dessas? Então, deixa eu ver aqui. Rublos eu não sei, você precisa converter aí, viu, Luciano? Reais eu sei, porque está tudo declarado, não tem problema. O perito cobrou R$ 19.750, eu cobrei 10 mil. Eu tive 3 horas de trabalho indo lá com o perito na vistoria, né? Que a gente fez no estacionamento, visitar o estacionamento, ver, tirar foto, essas coisas. E devo ter gasto mais umas 10, 12 horas, mais ou menos, entre tudo, entre estudo inicial, formulação de quesitos e depois elaboração do parecer técnico e assessoria, acho que mais ou menos isso, 15 horas, vamos colocar 15 horas. Então, uns 18 horas eu gastei nisso, cobrei R$ 10 mil, me pagaram direitinho, sem problemas. Esse é o principal parâmetro, uma estimativa do tempo a ser despendido na confecção, né, do seu parecer, do estudo do processo. Né? Nós temos um estudo todo específico que foi realizado em cima de um processo que já se encontrava em andamento, né? Tem todo o desenvolvimento dessas questões que foram reuniões com os advogados, né, para a mudança dessa estratégia em relação ao âmbito técnico da prova pericial que estava sendo desenvolvida. Tudo isso tem que ser pensado de forma adequada e de acordo, obviamente, né, sempre lembrando, com a capacidade de realização de cada um de nós. Né? Se o Pedro levou 18, olha, pessoal, pode acreditar que os humanos mortais levariam o dobro. Então, lembrem-se disso, tá? Lembrem-se disso. Até essa questão da estimativa de honorários, ela é fundamental que seja muito bem articulada segundo a nossa capacidade de realização, capacidade de articulação, né? E todos esses âmbitos que estão envolvidos aí. Porque depois de colocado o orçamento, a gente tem que levar até o final, né, Pedro? Se fosse aí a parte adversa, querer discutir, rediscutir a matéria, você teria que entrar novamente, fazer um retrabalho, né? Então, tudo isso tem que ser bem orçado, bonitinho. Imagine que o engenheiro resolvesse responder os quesitos. Então, nós teríamos que refazer toda a contabilidade da empresa. Eu já imaginava essa hipótese, né? Eu achei até que deveria aceitar por esses 10 mil, já imaginando essa hipótese. Mas é claro que aí eu talvez, certamente gastaria no mínimo 3 vezes, 2, 3 vezes esse tempo aí que eu falei agora. Dei sorte, resolveu rápido. Né? Muito bom, isso mesmo. Mas é isso então, pessoal. Estamos abertos aí para receber mais perguntas, né? Mais colaborações dos colegas, né? Aqueles que quiserem fazer colocações, complementações. Esse é um espaço democrático, né? Estamos aí à disposição de todos. Perfeito? Acredito que encerraram as perguntas e, eventualmente, havendo mais alguma pergunta, mais alguma colocação, fiquem à vontade, escrevam para o Corecon de São Paulo. Nós estaremos sempre abertos aí e à disposição de vocês para colaborar, para compartilhar conhecimentos e tudo mais. Tá bom? Então, acredito que esteja satisfeito aqui com as apresentações. Eu quero agradecer novamente aí por essa preciosidade aí, né, em termos de apresentação que o Pedro Afonso proporcionou aí para o Fórum de Perícias neste julho de 2022, o mês que precede aí o aniversário aí, né, a data de aniversário, né, dos economistas. E esperamos aí para o próximo mês aí termos aí um fórum especial aí dedicado a essa comemoração. Eu agradeço aí a presença de todos. Retorno aí a palavra para o Pedro para os agradecimentos finais. Então tá bom. Eu queria agradecer a todos também pela paciência, etc. Nós temos algumas comemorações importantes. Este fórum fez este ano 19 anos. O nosso plantão de perícias no sindicato fez 12 anos este mês, né?
e os cursos no sindicato lá se vão 31 anos, e a gente não está desanimado, não. Bem ao contrário. A gente percebe a necessidade, tanto nós que já somos jovens há mais tempo, né? Quanto os mais jovens, a necessidade da gente buscar novos campos de trabalho. O Corecon São Paulo, certamente, sob a nossa gestão e dos outros que sucederem, acredito que vamos tentar obter o maior número possível, maior quantidade possível de campos de trabalho para economista. Eu fiz um breve comentário na palavra do presidente que está no ar esta semana sobre o economista no meio ambiente, tanto na parte de perícia quanto na parte consultiva, que eu acho que vale a pena refletir, porque nós estamos diante de uma situação de valorização enorme do meio ambiente, precisamos de gente preparada para valorar danos ambientais e para medir riscos e para prevenir acidentes, etc., com valores. E esses são os economistas. Então, a gente vai sempre procurar isso, novos campos que a realidade vai apresentando aos economistas, e sempre que possível, a gente vai ter que ter competência para estar nesses campos, porque sem competência a gente pode ter o diploma que quiser, não vai ganhar. Obrigado, José Marcos. Eu é que agradeço. Então, retorno aqui, então, para o Júlio, né, para o encerramento. Mais uma vez, o meu agradecimento a você, Pedro, por todo esse esforço, por todo esse sacrifício pessoal que você tem feito aí por nossa categoria. Perfeito, José Marcos, agradeço bastante ao senhor, ao presidente Pedro Afonso e a todos os participantes que puderam proporcionar esse ótimo bate-papo, essa ótima exposição que tivemos essa noite. Lembro a todos que esse evento ficará disponível na TV Economista já a partir da próxima semana e desejo uma excelente noite a todos. Até a próxima, pessoal.